Existe uma conexão que não se explica, mas se sente. É uma conexão que só mãe sabe que existe. E nesse mês de maio, para falar, mês das mães, desse amor incondicional que a gente vê nas propagandas, muito amor, muita emoção, a gente até chega a chorar quando vê, né, essas propagandas. Nós trouxemos Dona Maria do Socorro Araújo, que tem 20 anos atendendo pessoas e que eu acredito, né, Dona Socorro, que muitas delas trazem problemas com relacionamento entre mãe e filhos. Então, nesse mês, vamos falar sim sobre o amor incondicional de uma mãe, mas de uma forma diferente. Então, Dona Maria Socorro, muito obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite. A senhora sabe que nosso público, as pessoas que nos assistem, cobram muito a sua presença, a sua visão sobre a mente humana. Então, é um prazer muito grande estar aqui com a senhora. Denise, é um prazer estar de volta aqui, né? É uma oportunidade maravilhosa de poder levar o coração das mães e das filhas e filhos nessa data bonita que é dedicada à mãe. Uma palavra, né, de alguém que é mãe, que é avó e que é bisavó E que um dia foi filha, né? e que sempre foi uma filha. Perfeito. E uma filha que eu tive uma relação maravilhosa com a minha mãe. Mas teve um momento que eu tive uma dificuldade muito séria com a minha mãe. Aliás, eu relato isso em um livro que eu estou escrevendo, onde eu relato um momento de grande dificuldade que eu tive com minha mãe. E que, graças a Deus, nós ultrapassamos ela. Porque tanto eu como ela queríamos ultrapassar. O amor que existia entre mim e ela era muito mais forte. A ligação da mãe com o filho, essa conexão é visceral, né? Veja, quando a gente dá à luz um filho, pode estar longe dele, a hora que ele tem fome, a mama começa a sair o leite. E você sabe, preciso voltar correndo agora porque meu filho precisa comer. Por quê? Porque a ligação é total. Ele se desenvolveu, ele cresceu baseado em tudo que existia em mim, na minha respiração, na minha circulação sanguínea, né? Em tudo, né? Nas minhas emoções. Porque, como terapeuta mental, Denise, em 20 anos, imagine a quantidade de pessoas que eu já atendi, histórias que eu já ouvi. E ouvi muitas histórias felizes de mãe com seus filhos, mas ouvi muitas histórias tristes de conflitos profundos de mãe com filha ou com filho. É interessante que, na maioria das vezes, o conflito da mãe é com a filha mulher, muito mais do que com o filho homem. Talvez por causa do complexo de Édipo, né? Mitologia grega. Seria uma, vamos dizer assim, concorrência, uma disputa. Não, eu acho que é algo espiritual. Independente disso, não é uma alguma coisa de inveja ou de disputa que existe. Existe isso, né? Tem muito disso, mas eu não acredito que seja isso. Eu acredito que é uma questão que você carrega certas coisas dentro de você, né? Nós somos consciência e como consciência nós não morremos nunca, né? O que morre é esse corpo, né? Tá aqui, não tem jeito, chega uma hora que já não me serve mais como morada, eu que sou uma consciência, que sou uma energia,
por algum motivo esse corpo já não me serve e eu deixo ele. E quando eu saio, eu, consciência, saio do corpo, o que que acontece? Para o movimento, porque a consciência é movimento. Quando eu saio do corpo, o que que acontece? Ele fica paralisado. Ele é um vegetal, né? E vira pó de novo. Mas eu, consciência, vou para outra dimensão, volto nessa dimensão, enfim, eu faço parte eterna desse cosmo maravilhoso, desse todo que é Deus, Certo. né? Então, nós, como consciência, nos encontramos muitas vezes, né? E quantas vezes a gente se magoa, né? Às vezes com uma palavra dita no momento errado, às vezes com coisas muito sérias, né, que aconteceram, e a gente está sempre se reencontrando. E nesses reencontros, muitas vezes a gente vem como mãe e filho, ou como mãe e filha, para exatamente ter a oportunidade de se perdoarem mutuamente. Porque veja uma coisa, vamos imaginar, eu tenho um conflito com a minha mãe. E esse conflito me perturba, né? Eu fico perturbada, eu começo a atrair uma série de problemas, porque eu vivo com angústia, eu vivo com raiva, eu tenho medo que aquelas palavras que a minha mãe disse me perturbem a minha vida. Enfim, é uma vida difícil para esse filho. E a mãe, imagine a mãe. É um conflito enorme dentro da mãe, com tudo que aconteceu. E a vontade que tudo aquilo passasse. Tanto a filha tem muitas vezes essa consciência, como seria bom se eu pudesse ter harmonia com a minha mãe. E a mãe, do mesmo, no lado dela, diz: meu Deus, como seria bom se eu pudesse reencontrar a minha criança. Então, o amor incondicional não quer dizer ausência de conflitos, Não, mas querer resolver, que é, acho que talvez não é nem querer, é saber como resolver. eu diria o seguinte, que enquanto você não chegou no amor incondicional, e que é difícil, entre uma mãe e um filho, o amor incondicional, ou entre duas pessoas, o amor incondicional não é fácil, Denise, né? Mas se eu perguntar para você agora, você tem um filho e ele está doente, olha, mas depende de mim, doar alguma parte que eu posso morrer para salvar o meu filho. O que que você me diria? Sem dúvida nenhuma. Vamos partir para a solução. Exato. Por quê? Porque a vida do filho é a coisa mais importante para Sim. você. Isso é amar incondicionalmente, né? Então, quando você chega nesse amor, se você tem um conflito com o filho, você busca o perdão, encontrar o perdão. Tanto a capacidade de pedir o perdão para o filho, como a capacidade de perdoar esse filho. E eu, como filha também, ou como filho, quando eu amo incondicionalmente minha mãe, eu entro num conflito com ela e eu sei que ela precisa de mim, eu esqueço tudo e vou em socorro dela. E aí eu sou capaz também de perdoá-la por qualquer coisa que ela tenha me feito. Porque a gente tem de entender que a mãe é um ser humano como nós. Ela também tem equívocos, né? Ela também faz coisas que às vezes nos magoam. Como também nós fazemos coisas Sim, que somos humanos, magoamos as né? nossas mães, não é? A vida é relacionamento. E dentro dos relacionamentos você tem momentos muito bons, mas tem momentos conflituosos. Então, o que que eu preciso? Entender uma coisa, né? Nos 10 mandamentos, né, lá de Moisés. Honrar pai e mãe.
Por que honrar pai e mãe? Porque é sagrado. Eles me deram a A vida. vida. Eu respiro porque eles me deram vida, né? Então, eu estou aqui, eu tenho momentos bons ou momentos ruins, mas eu amo estar vivo, né? A gente, ninguém quer pensar em morte, Não. né? A não ser quando você está muito infeliz. Mas se você está, não, está tudo meio com probleminha, mas eu quero continuar aqui, Sim. né? Ninguém quer saber de ir embora. Então, e nós devemos a quem isso? A esse pai e essa mãe, que se colocaram, às vezes, com tremendas dificuldades na vida para me ter como filho, né? Podiam ter me descartado, mas não. Me abraçaram, me criaram, tiveram muitas dificuldades, às vezes, mas honraram ser pai e mãe. E eu, como filho, tenho o dever de honrar pai e mãe também. Mesmo quando às vezes eu sou magoado por eles. Porque também eu magoo. Há uma necessidade, Denise, muito grande da gente mergulhar na gente. E a gente se olhar. Por que que eu disse daquele jeito? Por que que eu tratei minha mãe tão asperamente? Bom, mas é porque ela fez isso, fez aquilo outro. Mas eu sou uma consciência, eu nem sei o que que eu fiz dentro dessa eternidade. Então, o que que eu vou procurar? Perdoar e me perdoar, Ter o né? autoconhecimento. Sim, mas esse autoconhecimento só é possível quando eu mergulho dentro de mim, quando eu me autoconheço mesmo, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma coisa, minha mãe é uma pessoa brilhante. Eu também sou brilhante, mas minha mãe parece que brilha mais do que eu. E aí eu olho e critico muito minha mãe. Eu tenho de me olhar profundamente. Será que eu estou tendo inveja da minha mãe? Né? Eu tenho de me olhar e trazer esse sentimento para fora, encarar, né? Ah, quantas vezes, né, no complexo de Édipo, acontece muito disso, né? Do filho homem competir com o pai, o amor da mãe, né? É o grande complexo, né? Então, o grande conflito. Então, ter coragem de entrar dentro de si. Eu estou competindo com meu pai, né? Então, essa busca interior, como a filha com o complexo de Eletra, né? Que é aquela coisa, a ligação com o pai. Então, tem ciúmes da mãe, né? Porque o pai é dela, né? Então, coitada da mãe quando tem uma filha com complexo de Eletra, né? Então, todas essas coisas, Denise, têm de serem pensadas, tem de se buscar conhecimento, tem de se mergulhar profundamente dentro de si e, acima de tudo, se perguntar: eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Ah, o ego, né? O ego, porque tudo é ego, querida. Sim. Como está lá no Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é bobagem. Dona Socorro, a senhora tem 20 anos aí, né? Cuidando de pessoas, ajudando pessoas na sua terapia mental. A senhora teria como, vamos dizer assim, dar uma porcentagem de quantas pessoas chegam até a senhora com esse problema de relacionamento que, por algum problema, assim, na vida, né? Seja causado por relações mãe e filha, mãe. Eu diria, querida, é um número muito alto. De 50%, no mínimo. 50% tem problema. Tudo a gente fala que parte através de relacionamentos. Então, o relacionamento entre mãe e filhos, né, É. pode causar muito prejuízo, inclusive criar círculos viciosos. Sim, porque aquilo que eu passei com a minha mãe, eu termino repetindo com os meus filhos, né? Porque É eh, eu vou, automático. eu vou representar. Eu, criança,
eu me baseio naquilo que eu vejo, né? Eu imito muito o adulto, não é? E tem um detalhe muito importante. Como eu critico, quando eu condeno, né? Quando eu julgo muito, não tem jeito. Eu vou passar pela mesma coisa, né? Perfeito. Então, Entendi. à medida que eu tenho muito julgamento com a minha mãe, né, ou com meu pai, não tem jeito. Eu vou ter de passar para poder ter a experiência da vida, do que aquele outro passou. Aliás, porque tudo é experiência, né? Sim. Mesmo quando eu tenho um conflito com a minha mãe, é uma experiência. É uma experiência dolorosa, mas eu tenho de aprender, eu tenho de passar por ela. Há uma historinha de um mestre, que eu gosto muito, que a mãe chegou com o filho para o mestre e disse: Mestre, eu queria que você falasse com meu filho, porque ele está muito gordinho e come muito açúcar, mestre. E eu queria que você falasse alguma coisa para ele deixar de comer açúcar. E aí o mestre olhou, disse: Volte daqui uma semana. E dali uma semana ela voltou com o filho. E o mestre disse: Volte daqui mais uma semana. E ela voltou. E ele disse: Volte daqui mais uma semana. E a mulher já estava, né? Nessa altura, era a terceira vez, mas ela resolveu voltar. E aí, quando chegou, ele disse para o menino: Menino, pare de comer açúcar. Açúcar faz mal à saúde. Pare de comer açúcar. E aí, ficou quieto. E a mulher disse: Mestre, é só isso? Só isso o senhor vai falar? Que ele pare de comer açúcar? Ele disse: Só. Mas, mestre, por que o senhor não disse isso na primeira vez? Mandou eu vir a segunda, essa é a terceira vez, e só agora o senhor diz isso para o menino? Ele disse: porque eu ainda comia açúcar. Ou seja, não é a palavra, é o exemplo. O exemplo, eu não podia dizer se eu não tivesse a experiência de deixar de comer açúcar. Como é que eu posso falar para alguém, deixe de comer açúcar, quando eu como açúcar? Perfeito. Percebe? Levando para o relacionamento de mãe E para filho e filha. filho para mãe. Como é que eu posso dizer algo para minha mãe se eu repito o mesmo exemplo dela? E tem um detalhe: tudo isso é Exato. aprendizado. Tudo isso é aprendizado. Esses conflitos que a gente tem nessa realidade física são simplesmente aprendizados, Eu, né? eu, eu, Eu passo por uma experiência sim. dolorosa para tirar um aprendizado. E eu ouso dizer que acho que essa parte mais difícil é não julgar. Sim, eu A não mais julgo. difícil, a gente olha e critica e julga, né? E E você de veja, repente a gente está fazendo a mesma coisa. exatamente. Veja uma coisa. Vamos analisar aqui o que Jesus Cristo, quando esteve aqui, fez de tudo para nos ensinar que se a gente seguisse eu chamo de preciosidades, 5 preciosidades que ele veio ensinar. Se a gente botasse em prática, Denise, o mundo era outra coisa. Seríamos muito felizes. Mas, infelizmente, a gente não. A gente diz que ama tanto a Deus, que é temente, que Jesus Cristo é isso, é aquilo. Mas na Mas prática, Mas na prática nós não colocamos nada do que ele ensinou em prática. Vamos ver o que ele ensinou. Primeira coisa, ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas. Eu confesso a você, Denise, quando eu não tinha conhecimento da vida, muito jovem, eu tinha raiva de Deus. Tinha raiva de eu não Deus. consigo ver a senhora com raiva de Deus. Mas tinha. Minha mãe Que dizia, bom que a senhora aprendeu então com Ah, essa raiva. minha mãe dizia: minha filha, ame a Deus sobre todas as coisas. Ela era muito religiosa. E eu ficava pensando, né?
Como é que eu vou amar a Deus? Uma vida tão difícil, né? 5 crianças, 21 anos, tinha 5 filhos, 22 me desquitei. Pô, era uma vida conturbada, né? Cheia de problema, dificuldade financeira. E eu olhava para o mundo e via gente que nascia aleijado, o outro nascia em berço de ouro, e eu não entendia nada e me revoltava contra Deus. À medida que eu fui estudando, de repente, eu descobri o que era Deus. Eu descobri que Deus é o todo de energia. Deus é o universo inteiro. E Deus é dadivoso, né? Veja, Deus não faz diferença. Ele dá a água para quem é bom e dá água para quem, às vezes, é muito mal. Mas ele dá água do mesmo jeito, né? Ele dá o sol do mesmo Sim. jeito. Ele é dadivoso, né? E aí eu descobri uma coisa, que quando eu amo meu filho, eu estou amando a Deus. Deus está no meu filho, é aquela coisa que Jesus disse, vós sois Deus, Ame-se, né? né? Acima de tudo, então. Então, quando quando eu amo a noite de lua cheia, né? Estou amando a Deus. Quando eu amo tomar um banho de mar, eu estou amando a Deus. Quando eu amo, Denise, eu estou amando a Deus. Quando eu me amo, eu estou amando a Perfeito. Deus, Ele está em mim. Então, quando eu descobri isso, eu digo, meu Deus, como é fácil amar a Deus. Como é fácil ser agradecido, né? Porque a vida é Deus. Veja, quando você para o movimento, que a energia sai de você, que a consciência é pura, acabou. O corpo morre. E como administrar essa energia? É, Ah, eu falo no papel de filha agora, não de hum, mãe, tá? Muitas vezes, né, eu critiquei algumas atitudes da minha mãe e lembro muito dos meus avós, né? Porque meus avós também foram uma presença, né, muito de mãe, né, minha uhum. avó. E assim, às vezes a forma que minha mãe fala, né, o tom, e aquilo me incomodava, incomodava. E entre umas análises e outras, né, em mentoria com a senhora, e uma descoberta, um autoconhecimento, eu percebi que eu era igualzinha. O tom que eu falava, às vezes as pessoas, nossa, essa mulher é brava, né? Então eu tenho hoje a consciência que eu herdei isso, né? Das minha ancestralidade. E como foi fácil eu me aceitar do meu jeito, quando eu entendi que aquilo que me agredia era o que refletia em mim, né? E que as pessoas também achavam ruim. Então tudo isso parte do autoconhecimento. E às vezes um detalhe cria toda uma desconexão entre a mãe e o filho, porque você julga, Sim, você quer mudar o outro. veja, a segunda coisa que o Cristo disse foi: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse que eu tinha de amar mais o outro do que a mim, não. Ele disse: ame o teu próximo como a ti mesma. Se ama, se respeita. Esse foi o segundo. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu tenho que ter amor por mim. E o terceiro foi exatamente: não julgue nada. Porque você vai passar pela mesma coisa daquilo que você está julgando, na mesma medida, né? Então, não critique, não julgue. Eu posso não gostar daquela situação, achar uma situação que não é boa, equivocada. Eu não quero fazer parte dela, mas não vou julgá-la. Eu não sei, eu não posso ter certeza. É o outro. Eu não estou dentro do outro. Eu não sei o que se passa dentro daquele conflito, dentro daquela situação real. Ali envolve o subatômico, o invisível. Então eu não vou julgar nada. Eu vou fazer o ponopono para aquela situação. Para aquela pessoa que eu ia julgar, eu vou dizer: Fulana, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo e sou grata.
ou eu vou fazer para mim. Para mim, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo e sou grata. De repente, eu estou vendo uma situação que eu já vivi aquilo. Na Socorro, a gente falando, né, do mês das mães, a gente ouve muitos relatos, né, de pessoas que já perderam os pais, né? Hum. A mãe chega nesse mês, vem todo esse saudosismo, muitas vezes, claro, com dor da saudade, né? Que é impossível não ter pela mãe. E outras carregadas de culpa. Uhum. E que já não tem mais nada que se fazer, porque já se foi, né? Uhum. Nessa relação de mãe e filho, que acabou já não tendo oportunidade. Existe uma forma, vamos dizer assim, ou dessa mãe que perdeu o filho, ou desse filho que perdeu a mãe, de se recuperar, Se reconciliar. se reconciliar. Ah, sim, querida. Vamos entender uma coisa. Primeiro, nós somos uma consciência. Somos energia pura, né? Vivemos dentro de um emaranhado quântico. O que é? Emaranhado de energias. E tudo acontece no aqui e agora. Porque essa coisa de presente, passado e futuro é algo do relógio, né? Da matéria. Mas, na realidade, só existe um tempo, o eterno agora. Então, agora aqui está minha mãe que já se foi, tá? Ou o filho que já se foi. E aí, de repente, eu faço uma análise e eu me sinto culpada. Puxa, eu gostaria tanto de ter dito mais à minha mãe que eu amava ela. Eu disse tão pouco. Como eu me arrependo, como eu me sinto culpada. É tão fácil. Fale com ela. Essa energia não morre nunca, ela está aqui. Feche os olhos, sente, relaxe. Traga sua mãe. Visualize com essa coisa maravilhosa que é a mente. Com a sua imaginação, traga sua mãe diante de você. Converse com ela. Mãe, eu sei que você está bem onde você está. E eu quero lhe dizer uma coisa, mãe. Eu amo muito a senhora. Porque a gente não deixa de amar a mãe da gente só porque Nunca. ela já não está fisicamente, né? Sim. Desde onde tiver, o amor da gente está com ela. E se eu achar que eu fiz alguma coisa que eu me arrependo de ter feito, eu vou dizer para ela: Me perdoe. me perdoe, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. E pode ter certeza que essa energia chamada mãe dela, onde estiver, vai receber essa onda maravilhosa de amor, de perdão. E nós temos de entender isso, tudo é energia. Às vezes você está numa situação que as coisas estão dando tudo errado na sua casa. Reze o Salmo 23 e você vai ver como as coisas mudam. Reze ou ouça a oração da presença, você vai ver que o ambiente muda. Por quê? Porque a frequência sobe. Então, quando eu falo com um ente querido meu, converso com ele mentalmente, peço perdão, me perdoo, perdoo ele também, eu equilibro a energia do universo. O universo todo vive sempre buscando o equilíbrio. Tudo é negativo e positivo, né? Então, está todo o tempo buscando o equilíbrio. É buscar isso. É pensar, sabe? Eu tenho uma coisa que eu acho muito importante. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Pense. Você teve um conflito com a mãe e os anos vão passando, a vida vai passando e você triste, você sempre falando, reclamando, é, aquele abismo vai crescendo e aí já não existe mais diálogo. Você tem de se perguntar: qualquer dia desse eu nem vou mais estar aqui.
Quantos anos mais eu ainda tenho aqui nesse planeta? Eu vou ficar até o final da minha vida desse jeito? Não é mais fácil perdoar minha mãe e me perdoar e ser feliz? Isso é ego, querida. O ego nos mata, o orgulho nos mata. Dona Socorro, explica pra gente, né? Pra mim, para as pessoas que estão nos assistindo, a senhora falou em Ho'oponopono, em frases tão lindas, né? Como amar, perdoar. Explica um pouquinho o que é esse Ho'oponopono. Que ferramenta é essa poderosa? Bom, Denise, eu vou explicar olhando para a câmera, porque eu quero que você que está assistindo esse podcast, como a Denise, entenda bem o que é o Ho'oponopono. De uma coisa, você pode ter certeza, somos consciência, somos energia pura. Então, quando a gente diz o Ho'oponopono, são 4 frases curtinhas. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. Vamos imaginar que a minha mãe, que se chama Francisca, de alguma forma ela me magoou na infância, enfim, eu tenho um conflito com ela. E eu resolvo acabar com esse conflito, viver uma vida de paz. Eu vou dizer para ela, Francisca, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. E imediatamente eu vou dizer, Socorro, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. Veja, quem é que está pedindo perdão para Francisca? Quem é que está pedindo perdão para Socorro? A consciência, querido. Porque tudo acontece a nível da consciência. Ela, consciência, viveu conflitos com a Francisca. E hoje ela pede perdão a Francisca. Opa, esse conflito dá para ser encontrar uma solução ou continuar em desequilíbrio e eu sempre quando encontrar aquela consciência parecida com a Francisca ou a própria Francisca, eu vou estar em desequilíbrio. Mas quando eu tenho a oportunidade, né? Estou vivendo essa experiência aqui, estou tirando o aprendizado que eu posso, sim, como consciência, dizer: Francisca, eu sinto muito pelas causas que eu criei em algum momento dentro dessa eternidade. Por favor, me perdoe. Eu te amo. O que é que você ama na Francisca? Deus, querido. A energia divina que vibra nela e que vibra em você, como consciência pura. Obrigada e sou grata. Sou grata pelo quê? Pela oportunidade de equilibrar essas emoções, de me libertar dessa dor e libertar o outro. Ser feliz. E por que que pede perdão a mim, Socorro? Quem é que pede? A consciência também. Ela pede perdão a essa Socorro, a esse corpo chamado Socorro aqui, essa personalidade que está sofrendo. Mas fui eu, consciência, hoje, né, encarnada, vivendo, tendo expressão aqui dentro do planeta, usando esse corpo, que estou trazendo sofrimento para ele. Então eu peço perdão, sim. Socorro, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. Então é sempre o espírito, a consciência divina que vibra em você, que se harmoniza com tudo. Veja, lembrando de novo, Jesus Cristo disse: Vós sois deuses. Porque ele sabia, Deus habita em nós. Deus é consciência pura em nós. Então vamos nos
alinhar com o divino. Vamos viver uma vida de alegria, de compaixão pelo outro, né? Temos de desenvolver a compaixão, porque sem compaixão a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem muita dor até aprender que você tem de entender que o outro é igualzinho a você. O outro chora, o outro tem alegria, o outro dorme, vai no banheiro, faz filho, tudo é igual. Então eu tenho de olhar para o outro e ver as dificuldades que ele vive, cujas dificuldades às vezes é igualzinha a minha, ou às vezes muito pior do que as minhas. Então vamos desenvolver, em primeiro lugar, a compaixão pela nossa mãe, como filha, e a compaixão de mãe também, como mãe pelo filho. Essa é a mensagem que eu quero dizer para vocês nesse Dia das Mães. E também uma coisa, quero dizer para você uma coisa muito importante. Aproveite o seu dia, seja um dia feliz, seja um dia abençoado para você, abençoe os seus filhos, liberte eles, né? Não queira que ficar agarrada aos seus filhos, não, eles cresceram, eles têm direito a terem a vida, como você também teve. Você quis casar, casou, teve sua família, teve seus acertos e desacertos, seus filhos também vão ter. Então, como mãe, abra mão disso tudo. Sabe qual é o seu papel quando eles crescem? É nunca esquecer de vibrar e dizer para Deus: Senhor, antes de serem meus filhos, são vossos. Então entregue seus filhos a Deus e confie nesse Deus maravilhoso que vibra em todas as coisas. Vibra no seu filho e vibra em você. E seja muito feliz, mãe, sem culpa nenhuma, sem nada. Seja mãe, só isso. E você, filho ou filha, ame a sua mãe, respeite sua mãe, perdoe sua mãe, como ela também lhe perdoa. Olha lá o Pai Nosso, o que a gente fala no Pai Nosso, né? Segunda parte, né? Que eu perdoe a quem me tem ofendido, para poder ser perdoado também. Então não adianta eu querer ser perdoada se eu não perdoo. Então, era essa mensagem que eu queria dizer nesse final de podcast para todas as mães e todos os filhos, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos e espero para os meus tataranetos. Com certeza. Dona Socorro, obrigada pela sua presença mais uma vez. Agradeço a vocês por estar participando desse programa e espero muito que o propósito do Energia que Fala não é só contar história, é mais que isso. E que as palavras que estejam aqui, a vivência das pessoas, possa ajudar a transformar a sua realidade, claro, para muito melhor. Então, agradeço a presença de vocês. Energia que Fala é patrocinado pela Paulista Gás Delivery e como uma forma de agradecimento, ela sempre traz, né, um mimo para os nossos participantes da Nosso Socorro. Eu acho essa caixinha sua cara, porque fala de empatia, fala de respeito, fala de alegria, fala de paixão. Essa paixão que a gente tem para comunicar, né? Comunicar coisas boas, levar uma palavra de fé, de consolo para as pessoas. Então fica aqui Nossa, um que mimo linda! para a senhora. Que linda! Aí Que dentro tem um linda. caderninho bem pequenininho, só para fazer algumas Ah, anotações e o cheirinho para a senhora pôr na sua casa, no ah, carro,
esse cheirinho, que a senhora vai lembrar um maravilha. pouquinho da gente. Nossa, quanta coisinha bonitinha. Olha o caderninho, que maravilha. Muito obrigada, Denise. Bom, eu fico encantada, né? Toda vez que eu venho aqui, ganho uns presentinhos seus que eu amo. Mas hoje, Denise, eu também trouxe um presente para você. Que beleza. Tá aqui o presente que eu trouxe para você. Na última vez que eu estive aqui, eu observei aqui na sua sala, que é maravilhosa, seu podcast, que você estava com um probleminha na porta, né? Às vezes a pessoa precisava entrar e não fechava fazia um direito, né? barulhinho, né? Barulhinho. Então você precisa de um ambiente muito sem barulho nenhum, né? E eu tive a oportunidade de conhecer um produto que eu achei maravilhoso. E eu disse, eu vou levar de presente para a Denise para botar na porta. Então, qualquer pessoa que entre vai entrar e ela já se fecha automaticamente, tá? Perfeito. É quase invisível na porta, eu tenho em casa ela. É maravilhosa, um produto, assim, um produto premium mesmo de portas, né? E não é tão fácil de encontrar, porque você vai encontrar ela mais em lojas de vidraçaria, né? Sim, E sim. também em lojas de ferragem você vai encontrar. O que eu queria lhe dizer? Por que eu trouxe a mola? Porque eu gosto muito, sabe, Denise, de ajudar as pessoas. Então, Sim. quando eu vi aquilo ali, eu digo, é uma forma de agradecer a Denise. Todas as vezes que eu venho, eu ganho presente dela. A mola é a Marix. Marix, mola de piso para portas. Isso, tá? Então, é um produto premium, um produto maravilhoso, e eu espero que você deixe de ter problemas com a sua porta. Não, com certeza. Sabe onde eu tenho ela em casa? Ah, Na minha cozinha, porque eu tenho pavor de cheiro indo para a sim. sala de jantar, etc. Então, quando eu encontrei ela, eu achei maravilhoso, porque a porta fica sempre fechada. Essa mola ficaria muito boa também na minha sala. Porque eu tenho 3 cães maravilhosos e que eles insistem por quarto. E às vezes a gente passa e esquece a porta porta aberta e quando eu aberta. vejo eles estão em cima da minha cama. Então eu vou pensar bem se eu vou pôr aqui ou se eu vou pôr na minha casa. Mas seja como for, eu lhe agradeço demais pela participação. A senhora sabe que sempre quando a senhora vem para o nosso programa, a nossa audiência eleva, porque a sua palavra se conecta muito com as pessoas. Então, para vocês que quiserem conhecer mais sobre a Dona Socorro, dê uma olhada no perfil, né, que está aqui embaixo, do Pensamento Iluminado, ou do TMI, que é uma terapia que você está na palma da sua mão, você vai ter a Dona Socorro lhe orientando, um conhecimento e uma forma de se autoconhecer e se transformar, assim como a gente quer que o Energia que fala transforme a sua vida. Muito obrigada. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato com a gente.